promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004 foi, eu diria que assim, um ponto de inflexão na trajetória do judiciário brasileiro. Foi uma emenda promulgada com o objetivo de fazer com que o Poder Judiciário ele se sintonizasse com o Brasil. O cenário da Justiça em 2003 era desconhecido. Então, talvez esse tenha sido o botão que foi acionado pela Emenda 45. Olha, é preciso conhecer a Justiça para poder planejá-la estrategicamente. O Judiciário brasileiro, a partir de um diagnóstico dele próprio, do Supremo Tribunal Federal, entendia que muita coisa precisava ser modificada para que se pudesse dar, sobretudo, mais celeridade aos julgamentos. A ideia era justamente combater não só a morosidade da justiça, mas também, por conta dessa morosidade, responsabilizar pessoas que tinham cometido crimes graves. E a partir disso, a gente passou a ter, em momento de crítica, uma discussão no Congresso e com o Supremo e com o Poder Judiciário como um todo, como melhorar. E essa melhora, ela partiu e deu origem à Emenda Constitucional número 45. O cenário era um cenário de inquietude, porque, afinal de contas, tudo que se aprovou na Emenda 45 era algo que já havia sido debatido anteriormente, com oposições por parte da magistratura, com concordâncias por parte da advocacia, também divergências por parte da advocacia, mas o trabalho era bom e nós tivemos sorte. Ela foi possível porque realmente houve um acordo entre os três poderes da República, ou seja, Supremo Tribunal Federal, a chefia do Poder Legislativo e a Presidência da República, elas instituíram pactos em prol de um Poder Judiciário mais eficiente para os cidadãos. Se falar em justiças dos nossos sonhos é uma enganação. O que precisamos falar é a justiça que historicamente temos que ter. A história não registra sonhos e não registra intenções. Registra o que fazemos e o que deixamos de fazer. A sociedade, em vez de uma justiça rápida, acessível e adequada. A ampla reforma constitucional finalmente promulgada é uma condição necessária para que isso ocorra. Para completar, e aí é parte da negociação política, havia grandes pessoas envolvidas nisso. O ministro Jobim, sem dúvida, é um dos principais atores que permitiu que se chegasse a um consenso sobre esse modelo ideal. Houve uma vontade não só dos congressistas, como também do Poder Judiciário. O Poder Judiciário começou a sair do papel. Foi, sem sombra de dúvida, um grande avanço a aprovação da Emenda Constitucional número 45. Há muito ainda a se fazer. Mas foram dias e dias de debates, noites tensas. Muitas vezes nós conduzíamos os debates até amanhã do dia seguinte, parávamos a noite inteira, na tentativa de chegar a uma conclusão o mais rápido possível. Afinal, fizemos o nosso trabalho. Na Câmara foi a Zulaí Cobra, a deputada. No Senado foi nomeado relator um senador de Pernambuco, e esse senador de Pernambuco era genial, porque ele se apresentava como um caipira, assim, caipira com a cara de pendurada, não sei o que, sabia tudo. Não era um jurista, era um engenheiro, o senador José Jorge, que se assessorou por excelentes juristas. O resultado é que nós produzimos, a meu ver, um bom trabalho. Várias propostas surgiram, com comandos, inclusive, de pessoas de fora do Judiciário para participar das deliberações do Conselho Nacional de Justiça, mas acho que prevaleceu um acordo, um equilíbrio possível para que a sociedade civil participasse, o Congresso participasse, mas o Judiciário, no fim das contas, fosse o protagonista
das mudanças que a sociedade esperava do judiciário. Eu acho que tudo isso funcionou a favor da reforma. Nós, da Comissão de Justiça, ouvimos o presidente do Supremo, o presidente do STJ, ouvimos os juízes, ouvimos a ordem dos advogados. Vamos fazer um esforço concentrado para a votação de leis mais urgentes. Depois de votar na comissão, pela última vez, aí então o projeto voltará definido para o plenário. Essa é uma reforma de Estado, não é uma reforma de governo ou de um partido, é a reforma do Estado brasileiro, da democracia brasileira, e nós vamos dar prosseguimento à reforma do Poder Judiciário. São leis que repercutem diretamente em favor do povo brasileiro, pessoalmente, para que possa ter o exercício da cidadania. A emenda 45 foi um trabalho complicado, porque tinha muita oposição das categorias. Da parte dos advogados, eles entendiam que a súmula vinculante e a repercussão geral, que era uma novidade que estava sendo introduzida, reduziria o número de processos no Supremo Tribunal e nos tribunais superiores, principalmente no Supremo, no caso específico. E com isso diminuiu o trabalho. Havia uma disputa então de mercado de trabalho. A magistratura era contra também, porque sustentavam que o juiz de primeiro grau não podia se submeter ao segundo grau, aquela confusão toda. O ponto talvez que tenha gerado maior controvérsia foi precisamente a instituição dos dois conselhos, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Posso talvez estar sendo injusto, mas acho que não estou. A resistência no judiciário foi muito maior. A magistratura, no primeiro momento, ela participa tentando frear o processo. A mudança, ela gera incômodos, ela gera receios, a hipótese de transformação. Eu, no começo, foi um pouco contrário, até motivado pela ação da JUF, de juízes, etc. É que alegavam que já havia muitas instâncias de controle do Poder Judiciário. As corregedorias estaduais, as corregedorias dos tribunais em Brasília, a imprensa, a ordem dos advogados, afinal, muitas instâncias. Mas insistimos e foi feito. Nós instalamos o CNJ, foi uma dificuldade para instalar o CNJ, muito grande. E, curiosamente, o juiz que eu convidei na época, do juiz federal que eu convidei para foi o hoje ministro Flávio Dino, que depois o Flávio foi o primeiro diretor-geral do Conselho Nacional de Justiça. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com ação de inconstitucionalidade, alegando que tinha membros externos, que tinham 2 membros que eram um do Ministério Público, outro da Ordem dos Advogados e mais 2 outros membros, que um era eleito pelo Senado e outro pela Câmara. E eles julgavam aquele negócio absurdo, etc. Entraram com a ação de inconstitucionalidade, ela foi rejeitada. Hoje estão aí os 2 trabalhando muito bem, produzindo bastante, pondo freios em alguns excessos e até estabelecendo regras de comportamento. Eu acho que foi um grande bem que se fez com aquela reforma do Poder Judiciário. Antes do Conselho Nacional de Justiça, nós tínhamos algumas dificuldades na averiguação de determinados desvios funcionais de atores do sistema de justiça. Com a vinda do Conselho Nacional de Justiça, isso fez com que surgisse conhecimento de que muitos daqueles que se desviavam não eram realmente punidos, julgados com direito à defesa e etc., como todo mundo tem o direito, mas aqueles que, confirmados dos desvios, não eram punidos. Muitos, como hoje os jovens dizem, passava-se pano. Quando um juiz, quando um membro do Ministério Público se desviava, não cumpria adequadamente os seus deveres, a regra é que absolutamente nada acontecia, com algumas exceções para confirmar a regra. Então, a chegada do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem outras funções talvez até mais relevantes, que é o próprio planejamento
seja do Judiciário, seja do Ministério Público, são atribuições imensamente relevantes, mas o certo é que com a chegada desses 2 órgãos de controle externo, eu acho que o Ministério Público e o Judiciário avançaram bastante. Então, esse processo de reforma do Judiciário no Brasil, ele vem também com o crescimento de digamos assim, do Poder Judiciário como objeto de estudo mesmo, né? Científico, acadêmico, por um lado, e técnico, jurídico, pelo outro, né? Então, se identificam problemas nessas 2 matizes e se formulam políticas para resolvê-las, né? Então, a gente tem alguns casos bastante interessantes, problema, por exemplo, do encarceramento de massa, mas aí vê como é que um problema que era um problema socio-jurídico, né? Ele gera uma política pública do CNJ de vamos olhar para esse encarceramento de massa e ver como é que isso está funcionando nacionalmente nos vários estados. Eu participei da questão carcerária que nós, através, na época, de um projeto do ministro Gilmar Mendes, que era o meu presidente, ele, quando se deparou com questões gravíssimas, como, por exemplo, um preso que estava 8 anos além do tempo que ele tinha sido condenado. E outros tantos que estavam lá absolutamente abandonados sem qualquer revisão dos seus direitos. Nós encontramos pessoas, por exemplo, presas no Espírito Santo provisoriamente há 11 anos. Nós encontramos alguém preso no Ceará também provisoriamente há 14 anos. Veja, portanto, é um quadro muito preocupante isso que foi encontrado pelo mutirão e nós esperamos que isso não mais se repita. O ministro Gilmar, então, implementou o mutirão carcerário para a verificação de todas essas situações para que a Constituição fosse respeitada. A gestão dos presídios, né, não é uma gestão do Judiciário. O Judiciário faz a sua determinação, a sua deliberação, né, a sua sentença, o seu acórdão, e a execução dele, né, vai ser supervisionada, claro, por uma vara de execuções penais, mas vai ser gerenciada na prática por estabelecimentos prisionais. Então é um exemplo de como o CNJ consegue ser, né, um espaço de diagnóstico dos problemas, de formulação dos problemas e depois de acompanhamento da solução dos problemas. Imagino que nem os constituintes derivados que aprovaram a emenda imaginavam ou planejavam a potência do CNJ, essa potência de produzir, de planejar estrategicamente uma política pública de justiça, planejar estrategicamente uma melhor relação de acesso à justiça, da relação da justiça com os direitos humanos. Se nós formos pensar que a partir então ali da década de 2010, 2015, surge o Fórum de Assuntos Fundiários, o Fórum de Acesso à Justiça, estabelece que a justiça deve dialogar com as partes e com os órgãos fundiários para produzir uma solução pacífica para um conflito fundiário, para evitar o despejo que viole direitos humanos, entendendo que o conflito se refere a uma política pública de acesso à terra, ao território, às populações indígenas, aos povos indígenas e quilombolas, por exemplo. A visão nossa era começar a decidir coisas estruturais, não decidir coisas não estruturais. E aí, então, nós enfrentamos um tema que deu problema, que foi o nepotismo. O nepotismo nos tribunais de justiça e tribunais, enfim, nos tribunais estaduais. Nos tribunais regionais tinha menos, mas tinha. Em que você nomeava parentes como assessor e, às vezes, para minimizar o problema, o desembargador A contratava os parentes do desembargador B e o desembargador B controlava os parentes do desembargador A no seu gabinete, fazia uma... E aí nós aprovamos a proibição disso. E deu uma confusão. Eu fui atacado para burro. Está absurdo, não sei o quê, ingerência na gestão do tribunal, papapá. Havia um discurso grande nesse sentido. Mas no final nós conseguimos aprovar essa resolução do Conselho proibindo o nepotismo. Mexeu-se também em alguns aspectos que tinham o objetivo, digamos, de criar filtros para evitar um congestionamento exagerado do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, de modo geral. Então é o filtro, por exemplo, da repercussão geral, em que passa a repercussão geral,
a ser um requisito de admissibilidade, no caso do recurso extraordinário. Isso para que o Supremo só se debruçasse sobre questões que, por terem repercussão geral, por uma repercussão ampla, quer dizer, eram mais relevantes para a sociedade. Ela diz o seguinte: o seu assunto, o tema que você está trazendo ao Supremo, ele vai ter uma repercussão em toda a sociedade ou ele pode interferir em outras ações dentro da sociedade? Se sim, ele vai ser admitido. Se não, ele não chega ao Supremo Tribunal Federal para dar eficiência, para que o Supremo possa cuidar daquele papel principal dele, que é ser o guardião da justiça. Mas ela trouxe também inovações que trouxeram esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Cito, por exemplo, a criação das súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes são a consolidação da orientação do Supremo Tribunal Federal que vincula juízes, administração pública direta e indireta na solução de todos os casos que são apresentados a eles. Essa decisão torna vinculante a eles, o que significa que eles precisam necessariamente seguir o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. A súmula vinculante, por exemplo, nós introduzimos no momento em que uma vara da Justiça Federal no Rio de Janeiro, num só dia, recebeu 2 milhões de processos. Só a mesma coisa, fundo de garantia de tempo de serviço. Aquilo nos chamou a atenção e redigimos na comissão a súmula vinculante. Depois veio a repercussão geral e tal. Na intenção de barrar questões como aquelas, fazer com que o juiz singular, o juiz de primeiro grau, pusesse um freio nessas demandas desordenadas. Então a gente tinha uma justiça industrial que julgava matérias de forma repetitiva. E eram milhões de ações. Então, quer dizer, aquelas milhões de ações, elas podiam ser julgadas num acórdão só, porque a situação jurídica era a mesma, né? Mas você, por motivos vários, né, tinha um processo muito doloroso, lento, de execução disso, e lembra, né, também uma justiça que não era digitalizada. É sintomático que, num dos primeiros dispositivos da emenda, se introduza a garantia da razoável duração dos processos. Ou seja, os processos não podem durar eternamente. Não é algo que esteja resolvido, não. Nós tivemos grandes progressos a partir da emenda 45, mas há muito ainda por fazer. De modo geral, há uma demora ainda muito grande no julgamento dos processos. A duração razoável do processo é um pouco a forma como a gente tem de transparecer para as partes que os casos delas não devem durar o que estavam durando até então. O Conselho Nacional de Justiça tem sido um dos grandes instrumentos para que isso possa ser concretizado. De que forma? O Conselho Nacional de Justiça tem fixado metas para que os juízes sigam e, com isso, consigam dar vazão aos casos que chegam, seja pelo ano, seja pela importância do tema. O Conselho Nacional de Justiça é quem, de forma bastante inovadora, mas cumprindo a função que se esperava dele, dá essa diretriz para o judiciário como um todo. Nós fizemos a meta 2. O que era a meta 2? O juiz tem os processos que ele já tem no gabinete e que chama-se acervo, e tem aqueles outros que ele está recebendo. A meta 2, então, determinou que ele tivesse um percentual de decisões do acervo para limpar o seu acervo e que não deixasse as novas ações ficarem durante muito tempo. Isso, de uma certa forma, o Conselho Nacional de Justiça continua com essa cobrança ao Judiciário. Os dois órgãos, CNJ e CNMP, têm sido muito firmes, né, na cobrança dessa celeridade. Quer dizer, fatos que antes eram corriqueiros, como aquele juiz que levava anos e anos para julgar uma determinada causa, aparentemente sem razão concreta, quer dizer, quando acontece, o CNJ atua imediatamente. E a existência do CNMP e do CNJ fez com que as corregedorias que existem, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, passassem a atuar muito mais intensamente,
porque ou elas atuam ou o Conselho Nacional atua. Eu acho que representou e tem representado um avanço muito grande para as duas instituições. Fixar uma meta de julgamento não é algo que está explícito na ideia que se tinha quando criou o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos não em relação à identificação de quais processos especificamente vão ser indicados. Mas acho que se insere nesse esforço criativo de transformar a realidade do judiciário brasileiro. Antes um pouco de criar o CNJ, também havia um problema que nós tivemos que examinar, e foi interessante. O Gilmar também ajudou nisso. Era os juízes. Eu percebi que a maior parte dos juízes, o grande problema era uma visão minimalista. Eles examinavam só o processo. Que era a função deles, o julgamento, como é que vai ser a decisão, etc. Mas eles não verificavam o todo, não tinham uma visão global do judiciário. Então nós criamos naquela época uma coisa que na época não se disse não, mas hoje chamamos justiça em números. O objetivo do trabalho era fazer com que a gestão dos tribunais, de todos os tribunais, de todas as justiças estaduais e federais, tivessem em vista os dados, ou seja, com esses dados eles saberiam o que tinham que fazer para dar celeridade. O primeiro Justiça em Números, ele surge no ambiente do debate da reforma judiciária, ele é de 2003. Muito incipiente, se você abrir o Justiça em Números de 2003, ele já começa cheio de tabelas indecifráveis, o que talvez simbolicamente demonstra como era desconhecido e indecifrável. Se for buscar o Justiça em Números de 2024, já é uma proposta de diálogo social com a sociedade, com as autoridades. É um texto explicativo, analítico, claro que também com as suas tabelas que importam, mas já até esteticamente o Justiça em Números é outro. A justiça, ela tem que se fazer caminhar, ela tem que se colocar em marcha, buscando sempre esse aprimoramento, e a reforma judiciária proporcionou isso. Eu diria que sem esta reforma, da qual a sociedade participou, como disse, com as suas sugestões, com os debates internos, sem ela, nós estaríamos hoje mergulhados num caos no Poder Judiciário. O Poder Judiciário trabalha intensamente, todas as suas instâncias. Os juízes trabalham muito, os desembargadores, os ministros, todos trabalham muito, mas não dão conta da quantidade de processos que chega aos tribunais todos os dias. E o que tem contribuído para diminuir esse congestionamento tem sido a introdução dos julgamentos virtuais. Esses têm combinado com a questão da repercussão geral, eles têm conseguido acelerar e reduzir o acervo do Supremo, que ainda é muito grande, mas tem conseguido reduzir esse acervo. Poderíamos dizer que a emenda 45 é o resultado de um debate, mas ela é o início de um novo formato de justiça, uma justiça que talvez tenha iniciado um processo de abertura para o conhecimento do que é a justiça, o conhecimento das suas estruturas, a partir dali uma perspectiva de transparência do que seria o sistema de justiça, as suas funções, o seu orçamento, e desse modo então desencobrindo, revelando para a sociedade, para os atores, para as autoridades, nós estamos tratando de uma política pública, a política pública de justiça. 20 anos, 30 anos depois da emenda constitucional 45. Saldo, difícil da gente dizer. A gente pode dizer o seguinte, você teve uma justiça mais moderna, uma justiça mais ativa na busca do interesse do cidadão. 100% positiva a reforma? Acho que ainda precisamos de mais estudos, de mais tempo, porque ainda há uma discussão sobre o próprio papel da justiça dentro do Brasil de 2024. E essa discussão ainda vai acontecer, mas com informação e com proximidade. É chegar ao cidadão. Se você lê a justificativa que o Congresso deu para a produção da emenda 45, se você lê todas as manifestações dos deputados e senadores ao longo daquele processo, vocês conseguem entender que o objetivo deles era, de fato, transformar o judiciário,
desse poder, que é o poder da cidadania, né, de individualmente cada um poder buscar suas razões e seus direitos, era bastante ousado. A forma como a gente tem de garantir essa ousadia institucional não é tanto na lei, não basta você indicar esses objetivos na lei. É preciso que as pessoas que estejam ocupando esses cargos também estejam alinhadas com esse objetivo e corram atrás dessas ideias. É que a política hoje está tão polarizada que não tem capacidade de resolver os seus conflitos. Normalmente havia, quando você tinha um dissenso forte, nós fazíamos um trabalho e criávamos uma norma, fizemos um acordo e decidiu o dissenso. Mas hoje você não tem mais adversários políticos, você tem inimigos políticos. O derrotado na Câmara vai para o tribunal. Talvez hoje o que a gente esteja precisando no Brasil contemporâneo seja um novo pacto, né, em prol da defesa da República, né, onde os três poderes se estruturassem, criassem políticas públicas, tal como foi a emenda constitucional 45 de 2004 para o Poder Judiciário, mas não só para o Poder Judiciário, para todo o ambiente geral, o ambiente político, social brasileiro, né? Acho importante pensar a reforma do judiciário, a emenda 45, como um processo. Ela permite que a sociedade se envolva, outros atores se envolvam e ela vai sendo produzida. A reforma do judiciário não acabou. Ainda bem, não deveria acabar ali com a promulgação. Ela começou, talvez, naquele processo.